Os patrulheiros da Reserva Navarro são policiais experientes e bem treinados, mas nenhum treinamento poderia prepará-los para alguns dos relatos mais estranhos que eles encontrariam, como pé grande, OVNIs e até fantasmas. Mas nada é tão assustador quanto as criaturas aterrorizantes chamadas de Skinwalkers. Nesse episódio, a gente se aprofunda na mitologia navarro com a ajuda da podcaster e historiadora Gabi Laroca. Olá, ouvintes queridos do Detetive do Sofá! Sejam bem-vindos a esse episódio muito especial. E eu sou a Marcela, a host desse podcast. E continuando o nosso mês de Unsolved Mysteries, hoje nós vamos falar sobre um episódio meio sobrenatural. E eu vou falar aqui de todos os episódios paranormais que tem no programa, né? Que falam de OVNIs, de fantasma e tal. Esse foi o que me deixou mais bolada. Porque são várias coisas diferentes acontecendo na mesma região. Então, depois de ver esse episódio sobre os Navarro Rangers, né? Os patrulheiros da reserva indígena Navarro, eu fiquei com medo de ir para lugares mais remotos, de ir para o meio do mato e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com vontade de conhecer essa reserva e de sair procurando uns bichos estranhos por aí. Como é que isso é possível, Alexandre? Ué, você tem essas vontades, né, de cair nessas roubadas aí de vez em quando, que eu tenho certeza que quando você chegasse lá ia se arrepender. E eu também, porque eu ia estar junto, né? Mas o importante é que esse é um daqueles episódios em que a Marcela faz um gaslighting com o nosso público, fingindo que o nosso podcast é sobre mistérios e não sobre os crimes. Entendeu? E aí, já aconteceu num episódio que você falou sobre ET, nos 2 episódios que você falou sobre ET. Foram 2, é. E aí você fala como se... Isso aqui sempre foi um podcast de mistérios e não, gente, isso é gaslighting. Saibam identificar. É crimes e mistérios reais. Então, os ET estão incluídos, tá? E para conversar sobre esse caso com a gente e principalmente falar sobre os Skinwalkers, que me deixaram com os pelinhos do braço todo arrepiados, eu trouxe uma das apresentadoras do podcast República do Medo. Uma pessoa que eu adoro, que eu acompanho nas redes sociais e que eu tô muito feliz de ter conseguido trazer aqui para o Detetive do Sofá. É a Gabi Laroca. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acompanho o Detetive do Sofá no Insta e no podcast, então fiquei muito, muito feliz com o convite para conversar sobre um dos meus episódios favoritos dessa temporada, então vai ser muito bom. Obrigada, Gabi. Então, né, vou começar fazendo um resuminho, assim, bem rapidinho, sobre o que é esse episódio, o que acontece nele, para quem ainda não assistiu, e também para quem não se lembra muito bem. Mas eu recomendo que vocês assistam, com certeza, porque é um dos episódios mais legais do Unsolved Mysteries, na minha opinião. Aqui no Brasil, esse episódio, que foi o 5º episódio da 3ª temporada, ganhou o nome de Patrulha do Paranormal. E nele, nós fomos apresentados a 2 patrulheiros chamados Stan Milford e Jonathan Dover, que no ano 2000 foram designados para batida paranormal. Os 2 foram encarregados de examinar relatórios e investigar denúncias de possíveis avistamentos de pé grande, OVNIs, metamorfos e outras atividades paranormais na reserva Navarro. E durante o episódio, o Stan e o Jonathan, eles explicaram como essas investigações começaram já com quase 30 relatos de encontros do Pé Grande com casas e residentes ao longo do rio San Juan.
E um dos relatos mais assustadores veio de uma família que disse que um pé grande aterrorizou a casa deles. Ele passou a noite tentando abrir a porta da frente da casa com as pessoas lá dentro. E aí, quando um membro da família abriu a porta para ver quem é que estava, causando aquele estardalhaço todo lá fora, o intruso era simplesmente uma criatura humanoide, eu acho, de quase 2 metros de altura e todo coberto de pelos pretos. Eu não sei o que eu faria nessa situação. Provavelmente eu ia achar que era uma pessoa fantasiada e um ladrão fantasiado tentando entrar na minha casa. É só fechar a porta. É só bater a porta na cara dele. Mas se eu estivesse no meio do mato, realmente, aí, lá na reserva, aí a história muda de figura. Não sei. Tem alguém tentando abrir a tua porta. Você tá no meio, de uma reserva. Já pega uma frigideira, entendeu? E você abre a porta pra pessoa. Gente, preservação, assim, eu entendo, a gente é curioso, quer saber o que tá acontecendo, mas, é necessário saber os riscos. Essa é a primeira morte do filme, aquela pessoa que morre fácil, sabe? Logo no início do filme. Pois é. E quando os patrulheiros rastrearam as pegadas gigantes ao longo da margem do rio, depois de receberem essa denúncia do pé grande tentando entrar na casa das pessoas, eles descobriram que as pegadas tinham até 53 centímetros de comprimento, com uma passada de 1,5 metro. Então, realmente, a minha referência de tamanho sempre é aquela régua que a gente levava para a escola de 30 centímetros. Eram quase 2 réguas daquela, a pegada do bicho. A trilha também, às vezes, terminava do nada, como se a criatura simplesmente tivesse evaporado no ar e desaparecido. Amostras dos tufos de pelos da criatura puderam ser coletados e foram enviados para análise de DNA. E a única conclusão que os peritos conseguiram tirar daqueles tufos é que eles pertenciam a um animal carnívoro, mas aquele DNA não tinha nenhuma correspondência conhecida. Não tinha nenhum animal que batesse com aquele DNA e ele também não era DNA humano. Era um DNA esquisito aí, desconhecido de alguma coisa carnívora. Acho que isso que é o pior, né? Essa parte me pega, porque quando ele fala que o DNA volta e eles não sabem dizer o que é, eu fico, eita, peraí. Eita. Até aquele momento eu tava assim, não, beleza, é um animal grande, né? Alguma coisa assim, né? Ok, animal selvagem. Mas quando volta e diz que não sabe o que é, eu fiquei, como assim não sabe o que é? Porque, é um exame de DNA, né? Foi para o laboratório. Eles devem ter registro de todas as criaturas que existem naquela região, pelo menos. O Jonathan e o Stan explicaram também no episódio que, à medida que eles eram chamados para investigar essas situações de aparições do pé grande e tal, que só aumentavam, também aumentava o número de relatórios de OVNIs que eles recebiam. Foi a primeira grande pista para os investigadores que os estranhos avistamentos de OVNI e os avistamentos do pé grande podiam estar conectados. Um professor na reserva, Navarro, também relatou ter visto um OVNI muito grande e luminescente descarregando naves menores e brilhantes no ar. E uma semana depois, ele conseguiu tirar fotos quando ele avistou esse fenômeno novamente. E isso não foi algo que deixou os membros mais velhos da comunidade Navarro nem um pouco chocados. Era só uma segunda-feira para eles. Mas ainda era algo que as pessoas não se sentiam à vontade para discutir em público. Eu ganhei a fama de pessoa cética quanto a OVNI. Apesar de eu acreditar em muita coisa, principalmente as coisas que o Andrei fez no podcast dele sobre a Noite dos OVNIs aqui no Brasil. Então, assim, eu não tenho como ser cético quanto àquilo. Mas tem uma frase que muita gente fala pra desacreditar OVNI, que é assim, é engraçado que quanto mais as pessoas tiveram acesso a câmeras e celulares com câmeras, esses avistamentos sumiram, né? Muito engraçado. E aí eu sempre penso que junto com a acessibilidade de câmeras e celulares com câmeras,
Outra coisa aumentou muito na sociedade, nas cidades, que é a poluição luminosa. A gente não consegue ver estrela. Então não tenho que tirar foto do céu nem pra ver estrela. Então acho que se tivesse um OVNI pra ver, talvez a gente não consiga ver. Mas esse caso específico é engraçado, do cara que fala que viu um OVNI com os tentáculos assim pendurados. E quando você vê no programa, parece uma coisa meio... até meio monstruosa, meio viva, né? Como se fossem uns tentáculos todos... Lembra até uma coisa de Cthulhu, sabe? Meio grandão assim, com os tentáculos pendurados. E aí o cara fala, eu tirei a foto. E aí quando o programa mostra a foto não parece muito aquilo que a série recriou ali com o CG. Pra mim, e aí eu voltando aqui a ser o cético dos OVNIs, pra mim é muito parecido com um balão de festa junina, cheio de lanterninha, sabe? Eu não sei se alguém... Quando eu vi aquela foto eu falei, poxa, aquilo ali, se tirar uma foto aqui no Brasil com um balão, com as lanterninhas penduradas, ia ser muito parecido com aquilo. Então, eu fico meio bolado com essa história específica. Entendo. Ele tava tirando foto de um negócio que tava muito longe lá em cima no céu, sabe? Que nem você tentar tirar foto da lua. Vai sair um cotoquinho assim na foto, isso se sair. Não, eu tenho certeza. E não devia ser uma câmera profissional, o cara não era fotógrafo profissional. Ele pegou a câmera, apontou e saiu aquilo ali. Entendeu? Mas é aquilo. Não era tão parecido quanto o que tava sendo o que descrito, tá no programa. né? E vendo a foto, eu acho que um balão com lanterninhas penduradas não ia ficar muito diferente daquela foto que o cara tirou. Nessas mesmas condições. Você tirando com uma câmera ruim, pro céu, você não é profissional, etc, etc. É válido. Então eu atacando de cético do OVNI de novo. Eu super acredito em OVNI. Eu já falei isso várias vezes. Em OVNI, né? Óbvio, OVNI existe, objeto voador não identificado, Marcelo. Mas eu super acredito em naves espaciais e ETs e tal. Eu acho que o mundo é muito... O mundo não, o universo é muito grande pra ser só a gente. Com certeza. É muito uma ideia de que somos predestinados e muito especiais e o ser humano não é especial. Exatamente. É difícil. Eu entendo que a gente quer entender e quer se achar grandes coisas, mas a gente não é. Muito mais um acidente ali que deu certo do que outra coisa. Então, eu acho que é muito impossível ser só nós nessa vastidão de universo, sabe? Tem que ter mais. Com certeza. Outro incidente arrepiante que os patrulheiros investigaram foi o encontro de uma mulher que estava dirigindo para casa à noite e que começou a ver uma esfera vermelha brilhante à distância. O objeto logo se moveu em direção ao carro dela, com o pequeno orbe vermelho rapidamente se transformando em um grande orbe branco. Em seguida, o orbe se moveu rapidamente ao lado da porta do motorista, aterrorizando a mulher. Mais especificamente, a motorista ficou alarmada com a perseguição obstinada do misterioso objeto e acelerou para fugir. O orbe manteve o ritmo, apenas para avançar e explodir direto para o céu, disparando como uma estrela cadente. No dia seguinte, a motorista acordou com uma forte enxaqueca. Como se isso não fosse assustador o suficiente, quando os patrulheiros verificaram seu carro, eles encontraram fortes anomalias magnéticas em cada lado do carro, como se uma linha tivesse sido traçada de um ponto magnético a outro. Nesse caso, a linha passou direto por onde a motorista estava sentada, o que levou os patrulheiros a acreditarem que o orbe provavelmente estava examinando a condutora. Essa é a história que eu acho mais bizarra do episódio, assim, porque quando eles vão ali medir, né, o carro e eles veem que é como se ele tivesse cruzado exatamente por ela, e é por isso que ela tá com dor de cabeça, eu fico, caralho... Não, e esse é um que eu não consigo botar defeito, sabe? E eu sou uma pessoa que tenta. E como uma pessoa que sofre de enxaquecas direto, imagina... Dessa vez eu sei que eu estou com enxaqueca porque eu fui examinada por um OVNI. Ok. Pelo menos é uma causa mais interessante de enxaqueca. Duas das histórias mais esquisitas do episódio envolveram um antigo prédio assombrado que em certo ponto foi usado como necrotério. O que começou como relatórios padrão de ruídos e objetos em movimento
resultou em moedas aparecendo do nada, caindo por todo o chão ao redor. Quando o investigador, que trabalhava no caso, voltou para uma das casas dos patrulheiros, eles mais uma vez testemunharam moedas aparecendo do nada. Tinha até moedas caindo da cabeça deles. E todas as moedas, supostamente, caíam com o lado cara para cima. Os patrulheiros sentiram que era um fantasma que estava por perto. Os homens não tiveram dúvidas de que testemunharam moedas, as quais eles descreveram como possivelmente vindo de outra dimensão, pois elas se manifestavam fisicamente sem explicação alguma. E daí, fodeu, porque mexeram com o fantasma não gostou, e era um fantasma rico, porque tava ostentando, jogando moeda pra todo mundo. Né? E que ficou querendo mostrar, Eu acho a parte mais assustadora desse episódio não é nem ali o necrotério em si, é o cara voltar pra casa e as manifestações continuarem na casa dele, que é tipo, putz, o que tava lá seguiu você até o lugar mais sagrado, que é a nossa residência, Putz. Com certeza. E eu sei que eles tentam botar tudo no mesmo guarda-chuva. É por causa da região, que tem o Pé Grande, tem o OVNI, e tudo tem uma causa em comum por causa da região. Mas me parece uma história de fantasma, só padrão, que poderia acontecer em qualquer hospital que virou necrotério, ou que era necrotério e virou outra coisa, sabe? Porra, mas eu nunca vi fantasma jogando moeda. E o cara mostra, ele guardou até hoje as moedas dele, que jogaram. E é muita coisa. E é muito errado guardar, Porque, obviamente, se o fantasma tá fazendo e manifestando esse objeto, alguma mensagem, por exemplo, ele quer passar e ele não tá feliz, senão ele não estaria fazendo isso. E você guarda o objeto que provavelmente tem ali um teor paranormal, sabe? Cara, se livra disso, por favor. Não, ele é um fantasma que ele quer desafiar as estatísticas, porque ele joga a moeda que todas caem virando pro mesmo lado, e estatisticamente isso é impossível. Então o fantasma ainda tem essa, ele ainda quer mostrar que consegue tacar as moedas nos outros e elas sempre caem pro mesmo lado. Isso é bizarro. Tem uma parte também que eles estão nesse lugar, que eu lembrei agora, que o telefone fica tocando toda hora. Sendo que ninguém tá ligando pra lá e aquela linha já tinha sido desconectada. E então, assim, se você pegasse o telefone, ele não ia nem dar sinal, não ia dar linha, não tinha como ninguém ligar pra lá. Mas toda hora o telefone começa a tocar. Isso é muito bizarro. Mas é interessante a história das moedas, e o cara guardou as moedas, então, bem ou mal, ele tem aquilo ali pra provar que aconteceu. Mas nada do que nós já mencionamos até aqui, que teve no episódio, foi tão aterrorizante pra mim, pelo menos, como os Skinwalkers. Eu fiquei assustada e obcecada ao mesmo tempo. E nesse episódio, o patrulheiro Stan, ele contou sobre o encontro dele com um Skinwalker até muitos anos antes dele ter se juntado aos Navajo Rangers. Mostra uma foto dele, ele tinha até um mullet ainda na época. E ele descreveu uma criatura gigante, parecida com um coiote, com olhos vermelhos e brilhantes, correndo ao lado do carro que ele estava dirigindo em alta velocidade. Os patrulheiros especularam que os Skinwalkers poderiam viajar através de portais interdimensionais. E eu fiquei muito surpresa de saber que isso é consistente com as lendas de Skinwalkers e com a mitologia e a história da criação do povo Navajo. A existência desses portais interdimensionais também está bem documentada em outras lendas nativo-americanas. E o que interessa pra gente nesse episódio, é exatamente isso. Os Skinwalkers, se eles são reais ou não, se eles e o Pé Grande até poderiam ser criaturas vindas de outras dimensões, de outros mundos. Com uma história rica e uma cultura única, a nação Navajo é uma das tribos nativas mais conhecidas da América do Norte. Eles estiveram no centro de muitos conflitos e eventos nos séculos XIX e XX. Os Navajo originalmente se referiam a si mesmos como Diné,
que significa o povo. Eles eram, no caso, o primeiro povo que chegou aqui no quarto mundo deles, que é a Terra, pelo que eu entendi. Eles ficaram conhecidos como Navarro depois de começarem a interagir com os colonos europeus, que chamavam eles assim. Atualmente, os Navarros são a maior tribo reconhecida nos Estados Unidos. E dos cerca de 190 mil navarros que vivem no país, 150 mil deles moram ali na Reserva Navarro, onde se passa o episódio do Unsolved Mysteries, onde os dois patrulheiros trabalham investigando os casos sobrenaturais. Como a maioria das outras tribos nativas, os navarros são profundamente ligados ao mundo espiritual e eles acreditam na importância de viver em harmonia com a natureza. Sua crença central se concentra em manter o equilíbrio entre mente, corpo e espírito para manifestar as versões mais saudáveis de si mesmo. Eles também acreditam em duas classes de pessoas, as pessoas da terra e as pessoas sagradas, que seriam os deuses espirituais. Nessa historinha aí de origem deles, era o vento. O povo navarro acredita que já passou por 3 mundos diferentes antes de chegar a esse mundo, o quarto mundo, ou que eles também chamam de mundo reluzente. E, como povo da terra, os navarros devem fazer tudo ao seu alcance para manter o equilíbrio entre a mãe terra e o homem. No mito da criação navarro, o primeiro povo progrediu de um mundo para outro, se tornando mais civilizado à medida que isso acontecia. Um aspecto interessante desse mito é a estreita relação entre os insetos, os animais e os seres humanos. E a ideologia de que todos os seres vivos merecem respeito porque são todos criações do mesmo ser. Juntos, o homem e a natureza coexistiram pacificamente no primeiro mundo, até que o aumento da população limitou o suprimento de alimentos. Eles então partiram daquele mundo através de portais nos céus e chegaram assim ao segundo mundo. E em cada novo mundo havia novas criaturas e novos elementos da natureza. E assim foi acontecendo até eles chegarem ao quarto mundo, que é onde nós estamos vivendo agora. Então, essa narrativa da criação que é transmitida através das gerações pelos navarros envolve viagens a mundos desconhecidos através de portais e outras dimensões, e uma fascinante evolução cósmica. A mitologia navarro fala sobre a existência de vários mundos. Então, muito antes até da gente, dos europeus principalmente, descobrirem outros planetas e tal, e determinarem como era a Via Láctea, essas coisas, os índios navarros já tinham aceitado essa ideia de existência de outros mundos, de outras civilizações, e que nós não estamos sozinhos aqui, Nunca estivemos sozinhos. Os navarros também acreditam que existem lugares onde os poderes do bem e do mal estão presentes, e esses poderes podem ser aproveitados para ambos os fins. Os curandeiros utilizam esses poderes para curar e ajudar os membros das comunidades. Ao mesmo tempo, aqueles que praticam a feitiçaria, ou mexem com magia, procuram direcionar as forças espirituais para causar danos ou infortúnios aos outros. Esse tipo de manipulação de magia navarro é conhecida como o caminho da bruxaria, que pode usar cadáveres humanos de várias maneiras para amaldiçoar, ferir ou matar as vítimas pretendidas. Na cultura navarro, um skinwalker é um tipo particular de metamorfo, ou seja, um feiticeiro capaz de assumir as formas de diferentes animais vestindo sua pele. Eles podem se transformar em lobos, veados, corvos, corujas ou mesmo em bolas de fogo que disparam no céu. Mas a metamorfose mais recorrente associada a eles é a do coiote. O resultado é um híbrido monstruoso que percorre as terras desertas do sudoeste dos Estados Unidos à noite, trazendo dor e tormento aos seres humanos. Às vezes, esses feiticeiros navarros eram curandeiros respeitados ou guias espirituais que só mais tarde escolheram usar seus poderes para o mal.
Embora possam ser homens ou mulheres, os skinwalkers são mais frequentemente do sexo masculino. Eles andam livremente entre a tribo durante o dia e se transformam secretamente sob o manto da noite. Os skinwalkers podem se mover a grandes velocidades, lado a lado com um carro, por exemplo, mas seus movimentos nunca são completamente naturais. As pegadas que deixam no chão são descoordenadas e há quem diga tê-los visto correr para trás, com membros torcidos em posições impossíveis. De acordo com a tradição navarro, se você encontrar um skinwalker, o mais importante é não olhá-lo nos olhos. Se isso acontecer, ele terá que te matar, soprando em seu rosto um pó letal feito de ossos de cadáveres. Se você conhecer as canções sagradas nativas ou tiver amuletos, pode tentar mantê-lo à distância, porque os skinwalkers odeiam tudo que é sagrado e não resistem à tentação de profanar imagens sagradas, destruindo-as ou borrifando-as com sua urina. Eu achei engraçado que ele não gosta de deixar testemunha, né? Se você olhar ele nos olhos, ele vai ter que te matar. E tem os relatos de... São muito poucos os relatos que existem de pessoas que olharam pro rosto, pros olhos e tal, dos skinwalkers, mas parece que quando eles não te matam e você olha nos olhos deles, eles conseguem meio que te hipnotizar, sabe? Fazer você obedecer, só. Fiel às crenças dos navarro, durante o dia, esses seres misteriosos se escondem na escuridão das cavernas, em cujas paredes eles prendem as peles que eles usam para se transformar. Em seus covis, eles se sentam nus, com os rostos cobertos por máscaras, entre cestos cheios de carne humana, observados apenas pelas órbitas vazias dos crânios das suas vítimas. No chão, eles retratam as suas vítimas com desenhos feitos na areia, sobre os quais eles depois jogam feijões mágicos para inocular doenças e sofrimentos naquela pessoinha que eles desenharam ali. Mas é especialmente durante a noite que os skinwalkers espreitam e realizam seus atos mais revoltantes, que incluem o canibalismo, escavação de sepulturas para fazer o pó de osso, né, que eles usam para matar as pessoas, sequestros de crianças e bebês, mutilação de gado, assassinato de vítimas inocentes ou daqueles que, mesmo que inadvertidamente, os ofenderam. Sua chegada geralmente é anunciada por um forte cheiro de urina de coiote. De acordo com o folclore navarro, os skinwalker, na verdade, são homens, ou em alguns casos mulheres idosas e estéreis, que se juntaram a uma obscura fraternidade dedicada ao mal, e que consiste no uso de poderes sobrenaturais e mágicos para fins materiais e malignos. Para você fazer parte dessa congregação, é necessário matar um dos seus familiares, um dos seus pais ou o seu irmão. O motivo para uma escolha tão radical, em geral, é o ressentimento e o desejo de vingança contra um indivíduo ou contra toda uma comunidade. Mas também pode ser só por uma grande ganância por riquezas e desejo de poder. Então tem todo um ritual, né, para você virar um skinwalker, fazer parte desse grupo de skinwalkers. Você tem que matar alguém muito, muito importante, né? Muito próximo. Me parece que ele é o cara que leva a fama por qualquer coisa ruim que esteja acontecendo em volta, sabe? Sim, geralmente sim. Sempre tem alguém que recebe essa culpa em todas as mitologias e parece que esse é o culpado de qualquer infortúnio, é o Skinwalker. Eu acho muito interessante, já que a gente tá falando ali de um folclore, né? Uhum. Para nós é folclore e mito, mas para os navarros é ali uma história cultural, né? Muitos acreditam, talvez outros não acreditem também, né? Não sei como que hoje em dia eles encaram isso, né? Como muito mais um folclore ou mais como uma relação ali com o sobrenatural, daí seria algo para um especialista falar, né? Sim. Mas me chama muita atenção como muitas coisas que os skinwalkers supostamente fazem são feitas pelas bruxas,
na modernidade. Sim. Falando historicamente, assim, né? Não as bruxas de filmes, nem as bruxas das histórias, mas quando a gente pensa, assim, em acusações de bruxaria ali nos séculos XVI, na Europa, muitas delas eram mulheres idosas, mulheres mais velhas, Sem marido. tem toda essa ideia de uma fraternidade dedicada ao mal, uso de poderes sobrenaturais mágicos, canibalismo, fazer pós e ungüentos, sequestro de crianças e bebês, são relatos muito comuns, né? E tudo isso tem ali um motivo, né? Porque a gente não tem provas, né? Então, assim, quando a gente conversa, por exemplo, sobre bruxas, que a gente estuda isso, tem toda uma questão religiosa, uma questão de ordem e de visão de mundo, uma questão cultural de você associar, né? Porque as crianças, elas, por exemplo, falando sobre o sequestro de crianças, é a pureza, a invasão da casa, do domicílio, né? Então, assusta um pouco quando a gente lê, porque são coisas muito fortes, né? Mutilação, assassinato. Mas nessas histórias que muitas vezes definem essas culturas, que definem esses povos, ou que definem uma visão de mundo em determinada época, tem muito mais a ver com o contexto, com a religião. Então é interessante também, porque a gente pode às vezes só pensar na questão do bem e do mal, né? Como se fosse um filme de horror. E a história mostra que não, o sobrenatural ele tá na história e tem todas essas relações. E os Skinwalkers chamam bastante atenção como essas histórias, elas às vezes se cruzam e tem coincidências ou até muitas semelhanças, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos mitos de origem, seja a origem do mundo judaico-cristão, o grego, o nórdico, o babilônico, todas elas têm às vezes algumas semelhanças, e isso chama bastante atenção. Não, e sobre o que você falou de não sabe se os Navarro eles acreditam nisso ou tratam como folclore, como a gente trataria como folclore, eu lembro voltando, você falou tão sério, eu vou falar besteira. Eu lembro do vídeo do Porta dos Fundos, Deus, que aí no final a pessoa morre e descobre que o deus certo era o deus polinésio de uma tribo pequenininha e só eles estavam certos. Então, assim, eu não desconsidero nada. Por mim, eles podem acreditar e eles podem, inclusive, ser os únicos certos, sabe? Crenças, né? Eu acho assim, a gente tem que respeitar, porque no final tá falando de uma cultura, de uma... Eu não sei se eles veem como uma religião, mas assim como uma crença no mundo, um sistema, uma visão de mundo, né? E cada um tem a sua. Se você contar para eles o mito de origem e o que, por exemplo, o Ocidente cristão acredita, eles vão olhar e falar, cara, isso é mitologia, isso é ficção, essa galera aqui tá saindo da casinha, entendeu? Então é sempre importante ter esse respeito, né? E de não colocar o outro como o excêntrico, o estranho, olha só. Eu fiquei pensando na questão de se eles acreditam ou não, talvez mais como a gente hoje vê algumas partes do folclore, porque tem pessoas em determinados lugares que acreditam e outras que já encaram como um folclore. Eu acho que muda bastante, talvez, de geração para geração, né? Isso é uma pesquisa interessante, alguém deve ter feito já, para ver qual é a relação, talvez, dos Navarro modernos com essas histórias, né? Eu até dei uma pesquisada nisso também, e pelo que eu entendi, até hoje as pessoas mais velhas e tal, Navarro, eles não falam sobre isso. Eles têm muito medo dos Skinwalkers. Eles não falam o nome Skinwalker na palavra Navarro original, né? Que agora eu esqueci qual é. Mas eles não falam nem o nome. É tipo Voldemort, entendeu? É aquele que não deve ser nomeado. Porque se você falar, você atrai. E eles levam muito a sério. Já a galera mais nova, que até recebeu todo esse conhecimento dos pais, dos avós e tal, mas que também sai para trabalhar e que tem celular e tal, que não fica só ali naquela comunidade, eles têm respeito, mas eles já não levam tão a sério assim. Tanto que dos anos 90 assim pra cá, final dos anos 90 pra cá, começaram a já surgir alguns relatos de pessoas que encontraram Skinwalkers, de pessoas que viram nas estradas. As pessoas já começaram a falar sobre isso, porque antigamente ninguém nem falava. Era tipo, essa criatura aí deve ser tipo um
lobisomem. Se eu ou o Alexandre, a gente tá lá, a gente viu uma criatura dessa por ali, a gente não ia nem saber que esse nome existia e que ele era uma criatura diferente dessa tribo que a gente nunca tinha ouvido falar, sabe? Porque ainda existe muito respeito, mas já é diferente das gerações anteriores que não ousavam nem falar aquele nome. Então, o Skinwalker encarna a antítese da visão de mundo navarro, e cada ação sua é uma subversão deliberada dos valores compartilhados pela comunidade. A espiritualidade desse povo está centrada no conceito de Hosho, não sei se pronunciei certo, mas, né? Uma harmonia que deve reinar tanto no mundo natural quanto na comunidade e nos indivíduos, enquanto os Skinwalkers são sacerdotes do caos e da discórdia, buscando minar esse equilíbrio universal em todos os níveis. As formas como essa oposição se expressa são muitas. Enquanto a cultura dos Navarro valoriza a família, os Skinwalkers desprezam os laços parentais, a ponto de matar os próprios familiares. Enquanto os indígenas colocam a partilha dos bens e a fraternidade em primeiro lugar, os Skinwalkers são egoístas e gananciosos por riqueza. Enquanto a morte é um tabu para o povo navarro, um tema que é cuidadosamente evitado, essas criaturas frequentam cemitérios e lidam com cadáveres. Enquanto os homens vivem de dia, os metamorfos preferem a noite, e assim por diante. O mesmo discurso se aplica à prática do canibalismo e do incesto, que também são tabus culturais quebrados abertamente pelos Skinwalkers. Essa inversão de valores, ela é tão evidente que não pode ser acidental. Uma chave para entender essa antítese radical é a transformação dos feiticeiros em um coiote. Para os navarros, o coiote é uma divindade importante, presente nos mitos da criação, junto com outras duas figuras, o primeiro homem e a primeira mulher. E foi justamente o coiote quem ensinou à humanidade os segredos obscuros da feitiçaria. O coiote é o que os antropólogos chamam de trapaceiro. Ele é ganancioso e intrometido e deu origem à morte e à bagunça. As histórias e canções sobre esse animal são às vezes cômicas, mas também têm um aspecto sombrio, violento e macabro. Claro que seria muito simplista reduzir o deus coiote a um ser puramente maligno por causa dos seus delitos. O coiote também teve uma função extremamente vital, a de testar as possibilidades do universo e levar o conhecimento humano ao limite extremo, porque, sem desequilíbrio, o equilíbrio não pode existir. O coiote está, portanto, além da rígida polaridade ocidental entre o bem e o mal, numa representação muito mais natural da vida, que acolhe os opostos como necessários para constituir o todo. Não há dúvida de que o Skinwalker encarna exatamente os aspectos mais negativos do deus coiote. Não surpreendentemente, na língua navarro, chamar alguém por esse nome, Ienadouche. Gente, se alguém fala a língua navarro e eu estiver pronunciando errado, peço desculpas, tá? É sem querer mesmo. É o pior dos insultos. A palavra mai, que é coiote em navarro, também não quer dizer apenas coiote, e sim toda a família de canídeos, incluindo lobos, cães e raposas. O que explica a variedade de transformações dos Skinwalkers, ou Ienadouche. É essa a palavra que os anciãos lá da tribo dos Navarro não pode pronunciar. O Skinwalker na língua nativa deles. E por causa disso, os navarros consideram um tabu que seus membros usem a pele de qualquer animal predador. Só pele de carneiro, couro e camurça são aceitáveis. Tem muita coisa interessante aqui, né? Eu acho que essa ideia deles representarem o oposto, né? Essa antítese, é muito significativo de como eles encarnam uma visão de mundo navarro. Vai muito além de uma simples historinha de horror para assustar, né? É muito mais que isso, é algo muito mais complexo. Eu acho também muito, muito interessante como o próprio coiote ele vai além dessa dicotomia de bem e do mal, porque a gente no Ocidente, e daí é muito assim, independentemente se você é cristão ou não, né? Não tem nada a ver daí com a religião em si, mas
é muito com cultura, né? A gente tá muito acostumado a ter essa polaridade entre bem e mal. E isso é algo que vem da tradição judaico-cristã. Essa ideia de que existe um bem, existe um mal, e você tem essa polaridade. E você vê outras culturas que tratam isso de uma maneira muito diferente, é muito interessante. Para mostrar que no final das contas, são construções, né? São tradições que vão sendo formadas ao longo da história. E que elas não são simplesmente dadas. Não, e isso que você falou, a nossa cultura passou a usar esse olhar polarizado com outras mitologias que nem tem essa polaridade. Então a gente pegou a mitologia grega e falou que Zeus é bonzinho e o Hades é o capeta. É o que Poseidon é o capeta. Quando na verdade o Zeus era muito filho da puta às vezes. O Hades tem umas histórias tristes dele com a mulher, que ele não consegue ficar junto o tempo todo, e sequestrou, e sequestrar de volta, sabe? E a gente aplica essa visão e tenta aplicar também pra mitologia nórdica, quando que as coisas não são tão simples. São essas visões que não são só bem uma figura 100% boa, uma figura 100% má. Geralmente são figuras 100% humanas, né? Que podem fazer as duas coisas. Não existe isso, né? Ninguém é 100% bom, 100% mal. As coisas nunca são tão preto e branco assim. Tem um historiador francês que eu gosto bastante, que é o Georges Minoir, e ele tem um livro chamado As Origens do Mal. E ele trabalha justamente como existe toda uma historiografia sobre o que é o mal. E ele vai, assim, claro que o foco dele é o pecado original, é uma tradição judaico-cristã, e daí ele vai mostrando como a gente chega no que hoje a gente entende como bem e mal, criação, etc. E nisso ele passa por outras civilizações e outras culturas. E é muito legal, porque você vê que tem semelhanças, como aqui nos Navarro, tipo, a existência de um homem, de uma mulher, um animal. Sim, e esse animal tem toda ali uma relação com o que o ser humano vai se tornar, mas também existem grandes diferenças, e as maiores diferenças são nesses conceitos de bem e do mal, que não são conceitos dados, a gente acha que eles são, mas na verdade não, e isso é muito legal, é pelo menos uma coisa que eu gosto bastante, né? Eu sou historiadora, viu, gente? Quem tá escutando, por isso que eu sou chata desse jeito. Eu tô assim, uau, muita cultura. Foi uma das coisas que eu pensei também. Nossa, o coiote me lembra muito a cobra que ficou lá tentando a Eva e tal, e dando a maçã, que é a sabedoria pra ela. E é bem parecido e ao mesmo tempo é muito diferente, né? E sabe o que é legal, já que você falou maçã? É uma curiosidade que eu adoro contar. Que muitos historiadores levantam a ideia de que a maçã é uma adição posterior à Bíblia. Então a gente fala muito, porque quando a gente pensa em mito do Éden, criação, uma das primeiras coisas que a gente vê é a maçã, né? Ela tá super na cultura popular e na imagética, mas muitos levantam a ideia, porque a gente trabalha muito com Bíblia com tradução, né? Tem várias versões, de que a maçã, ela é uma homonímia, porque no latim, quem foi traduzir, ela representava o mal, e não era necessariamente uma maçã. Era só um símbolo do mal, que é malum. E daí, numa tradução, acabou virando maçã. E acabou ficando. E diz que no original, talvez nem seja uma maçã. Pra gente ver como as coisas vão mudando, né? A própria ideia da árvore vem depois. Então, assim, é muito interessante ver como essas coisas vão mudando. Mesmo porque se a fruta do pecado fosse pra ser uma maçã, que fosse algo mais raro, né? Uma pitaia, sei lá, algo que você não encontra tão facilmente. Algo mais difícil que não tá no supermercado todo dia. Os skinwalkers também podem tomar posse dos corpos de vítimas humanas quando uma pessoa olha diretamente nos olhos deles. Depois de assumir o controle dessa pessoa, o feiticeiro pode obrigar as suas vítimas a fazer e dizer coisas que, de outra forma, em outra circunstância, aquela pessoa nunca faria. E geralmente a pessoa também fica com uma amnésia depois, ela não se lembra de nada daquilo que ela fez. E quando os skinwalkers estão na sua forma animal, é interessante que as pessoas, né, que dizem que já os viram, falam que os olhos ficam muito mais humanos e brilhantes quando ele está na forma de animal, a não ser que luzes sejam direcionadas aos olhos, que aí ficam vermelhos.
E quando eles estão na forma humana, os olhos dos skinwalkers ficam mais animalescos. É uma forma até de você conseguir reconhecer um skinwalker, até uma pessoa, que aquela pessoa é um feiticeiro, por exemplo. Porque os olhos deles são olhos já meio parecendo, sei lá, um olho de gato, por exemplo. O skinwalker que usa óculos escuros, ninguém nunca percebe. Pois é. Aqueles que falaram sobre os seus encontros com esses seres malignos já descreveram algumas maneiras de saber se um skinwalker está por perto. Eles fazem sons nas casas, eles batem nas janelas, eles batem nas paredes, eles andam em cima dos telhados e arranham as telhas, por exemplo. Em algumas ocasiões, eles também foram vistos espiando pelas janelas. E mais frequentemente, eles aparecem nas estradas, ao lado ou na frente dos veículos, na esperança de causar algum acidente grave. Dizem que, além deles serem capazes de mudar de forma, os skinwalkers também podem controlar as criaturas da noite, como lobos e corujas, e fazê-los cumprir as suas ordens. Alguns até podem invocar os espíritos dos mortos e reanimar cadáveres para atacar os inimigos. Por isso que os indígenas navarro raramente se aventuram sozinhos nas florestas à noite. Seus poderes sobrenaturais são estranhos, porque dizem que eles correm mais rápido que um carro e também têm a capacidade de pular de penhascos muito altos. Eles são extremamente rápidos, ágeis, impossíveis de pegar e deixam rastros maiores que os dos animais. Quem já os viu afirma que os skinwalkers não são totalmente humanos e nem totalmente animais. Eles geralmente estão nus, mas alguns até viram as criaturas usando roupas ou peles muito esfarrapadas. Skinwalkers e outros feiticeiros malignos há muito tempo são culpados por lutas e tragédias inesperadas pelo povo navarro, como doenças, secas, colheitas ruins e mortes repentinas. Isso ficou mais aparente com o expurgo das bruxas navarro em 1878, que inicialmente evoluiu de uma resposta cultural a tantas pessoas que se mudaram para as suas terras. Depois de uma série de guerras com o exército dos Estados Unidos, os navarro foram expulsos de suas terras e forçados a marchar para o Bosque Redondo, no Novo México, no que ficou conhecido como a Longa Marcha do Povo Navarro em 1864. Lá, as pessoas sofriam com a água de qualidade ruim, colheitas fracassadas, doenças e morte, o que reduziu drasticamente o número da população. Depois de 4 anos, o governo finalmente admitiu que havia cometido um erro e os navarro foram autorizados a retornar à sua terra natal, na área de Four Corners, onde fica a grande reserva até hoje. Quero só fazer um comentário que eu acho ótimo como o governo admitiu que havia errado. Foi mal aí, sabe? A gente expulsou vocês da terra, de vocês, porque, né, eles são os donos da terra, eles vieram depois. A gente matou metade da sua população, fez vocês sofrerem, mas, beleza, podem voltar, sabe? Morreu uma galera pra ir, vai morrer uma galera pra voltar. Bando de filho da puta, né? Com todo respeito. Com todo respeito a quem está escutando o podcast, não ao governo dos Estados Unidos que cometeu isso, tá? Durante esses anos, muitos dos membros da tribo teriam mudado de forma para escapar das terríveis condições. Nesse interim, o resto da tribo estava convencido de que os deuses os haviam abandonado. Depois que o povo navarro voltou para sua terra natal, suas condições de vida melhoraram, mas os temidos skinwalkers, a quem eles culparam por seus anos sombrios, ainda estavam entre eles. Acusações de bruxaria e caça aos skinwalkers começaram, e o expurgo da bruxa navarro ocorreu em 1878, no qual 40 supostos feiticeiros navarro foram mortos para restaurar a harmonia e o equilíbrio da tribo. Muitas pessoas contam histórias de animais velozes correndo ao lado de seus veículos, acompanhando sua velocidade.
Após um curto período, no entanto, eles fogem para o deserto. Ao longo do caminho, esses animais às vezes se transformam em um homem que às vezes bate no capô. Para se livrar de um skinwalker, você precisa de um xamã poderoso que conheça os feitiços e encantamentos certos para fazer com que o skinwalker se transforme de volta em uma pessoa. Você também pode atirar no feiticeiro com balas mergulhadas em cinzas, mas o tiro deve atingi-lo no pescoço ou na cabeça. Eu acho engraçado que para se livrar do skinwalker você precisa de um xamã poderoso, etc, etc. Ou dar um tiro nele. Mas não é um tiro só normal, né? Bala mergulhada em cinzas. A sua bala já tem que ter passado por esse trabalho aí e tudo. Tanto que eu acho que esse expurgo aí das bruxas de Navarro, se duvidar, só matou gente inocente, porque é muito difícil você matar um skinwalker. E então, será que mataram todo mundo com bala mergulhada em cinza? Mas isso é uma marca registrada de caça às bruxas, né? Pois é, exatamente. É igualzinho às caças às bruxas ocidentais, sabe? Assim, na Europa, até em Salem e tal. É muito fácil olhar para as tradições folclóricas de uma outra cultura da mesma forma que nós veríamos um minotauro nos mitos gregos, sabe? Um demônio na literatura medieval. Só criaturas nas quais a crença já diminuiu há milhares de anos e cujos atributos são prontamente catalogados e canonizados em tomos ocidentais. Mas o skinwalker não parece residir somente nesses textos antigos, não, numa mitologia antiga, não. Tradicionalmente, os navarros não falam com estranhos sobre essas criaturas por medo de retaliação dos skinwalkers. Aliás, esse assunto é um tabu até entre os próprios nativos. Por isso, os skinwalkers não são tão mainstream e não tem tantos relatos por aí sobre pessoas que se depararam com essas criaturas. Mas nós temos 3 histórias bem impressionantes para contar para vocês. Relatos de pessoas que se depararam com skinwalkers. Eu botei todas as historinhas em primeira pessoa, né? Como a pessoa estava contando no relato. Em 1995, eu tinha acabado de me formar no ensino médio. Eu e um velho amigo resolvemos viajar. Tínhamos $140, né, entre nós dois, e naquela época era mais do que o suficiente. $140, o que atualmente dá uns R$100 mil, né? Mas tudo bem. Passamos por Nova Orleans, Minnesota e resolvemos ir para o Texas. Chegamos na cidade de Marshall, onde passamos alguns dias. Quando queríamos voltar para casa, pegamos a rodovia 43. Já estava anoitecendo. A rodovia não era bem iluminada. Meu amigo estava dirigindo e estávamos a cerca de 75 km por hora. Não dava para ir mais rápido porque a estrada era escura, sinuosa, cheia de colinas que terminavam em curvas. Nós conseguíamos ouvir os grilos e as rãs sobre o som do vento. Era pacífico e assustador ao mesmo tempo. A umidade era uma coisa real, tangível. O ar estava denso. Cheirava a pastagens, feno e pântano. Dirigimos pelo que pareceram horas. Já passava da meia-noite e eu vi uma placa que me informava que Bivens era a próxima cidade. Fiquei hipnotizado pelas linhas amarelas da estrada. Não víamos outro carro há pelo menos 1 hora. Baixei o vidro e acendi um cigarro. Fumei meu cigarro jogando as cinzas pela janela, distraído. Dei uma última tragada e joguei a bituca do cigarro na floresta. Então, com a minha visão periférica, eu o vi. Havia algo correndo ao lado do carro, logo atrás da minha janela, onde termina a borda da porta. Olhei para o velocímetro. 60 km por hora. Eu olhei para o meu amigo e ele estava olhando para frente. Eu também olhei para frente, mas eu ainda podia vê-lo e senti-lo. Eu podia ver um braço enorme,
com pelos emaranhados na cor marrom avermelhado, parecendo pegajoso e primitivo. Eu consegui me mover e subi à minha janela. Meu amigo ainda estava olhando para frente. Sua mandíbula estava cerrada e ele colocou as 2 mãos no volante e acelerou. Nenhuma palavra foi dita. Olhei para frente e ainda pela visão periférica eu conseguia ver aquele braço se movendo, músculos e tendões visivelmente ondulando sob aquele pelo emaranhado. Como o carro ganhou um pouco de velocidade, a coisa que corria ao nosso lado perdeu o ritmo por um momento. Então, eu vi a mão na ponta daquele braço. A mão estava fechada em um punho do tamanho de um melão, um grande melão. Estava coberta com o mesmo pelo, mas um pouco mais escuro ao redor dos dedos, como se tivesse manchado com alguma coisa. De repente, a mão se abriu e então eu vi as garras, negras como a noite. Aquelas garras tinham pelo menos 5 centímetros de comprimento, afiadas como as de um animal. Não era uma mão, mas também não era uma pata, e tinha garras assassinas de uma besta cujo único propósito era matar e comer. Olhei para o meu amigo. Olhei de novo para o velocímetro. 80 km por hora. Fechei os olhos por um momento, mas quando abri de novo, ele ainda estava lá. Acendi outro cigarro, não baixei a janela e simplesmente disse merda. A música havia parado. Eu finalmente quebrei o silêncio e disse para o meu amigo, Ei, você... E antes que eu pudesse completar a frase e terminar a pergunta que eu ia fazer, o meu amigo disse, eu vi aquela coisa, eu tô vendo aquela coisa. Que diabos é essa merda? Mandei o meu amigo acelerar, porque a criatura não podia continuar nos perseguindo para sempre. Eu olhei para o velocímetro e já estávamos a 90 por hora. E o que quer que estivesse nos perseguindo, silenciosamente, estava começando a ficar para trás. Finalmente, eu virei a cabeça para a direita só um pouquinho para tentar ver melhor o restante daquela criatura. Meu maior arrependimento nos meus 37 anos de vida foi ter virado a cabeça e olhado para a direita naquele momento. Aquela besta era enorme. Seu peito estava acima do topo do carro e tudo que eu podia ver era aquele pelo castanho avermelhado todo emaranhado. Então, ela se inclinou para frente enquanto corria e eu vi o rosto daquela coisa. Eu fiquei sem ar. Eu senti que não estávamos mais dirigindo por alguma estrada rural do Texas. Agora nós estávamos tentando escapar das profundezas de um inferno habitado por monstros. O rosto daquela coisa está além da minha capacidade de descrição. Os olhos eram negros e as pupilas eram vermelhas. A criatura mostrou os dentes para mim num rosnado amarelo e enorme. A saliva escorria da sua boca. Ela regalou os olhos e parecia faminta e irritada. Então, abriu a boca. A pele repuxou para trás até que tudo que eu podia ver eram as gengivas pretas e dentes amarelos afiados. Imediatamente eu gritei, foda-se, John, acelera, corre, corre! Eu só preciso fazer um comentário muito rápido, é que finalmente alguém gritou, né? Porque eles demonstraram um autocontrole que eu, honestamente, já não teria, porque eu já teria morrido do coração. Gente. Eu já tava mortinha no banco ali do lado, hoje eu tava gritando, tinha perdido a voz, tava chorando, já rezando, pedindo perdão por todos os meus pecados, porque essa galera aqui se manteve em um nível de calmaria que, olha, foi tipo, admirável. Fulano tá olhando pra você, não olha agora. Sabe? Não, eu acho que foi mais tipo, não é possível, eu não devo estar vendo isso. Deixa eu fechar o olho, que quando eu abrir de novo, vai ter desaparecido. Mas não desapareceu. E o negócio só foi piorando. E uma coisa que eu reparei, esse aí parecia estar correndo em pé, né? Não parece que ele era um quadrúpede. Parece que ele tava correndo e, tipo, estendendo a mão pra pegar alguma coisa. E, tipo, se abaixou pra frente, aí viu a mão, sabe? Não parecia que ele tava correndo com as 4 patas, sabe? Não, verdade. Eu rezei, eu xinguei, senti o carro acelerar. Tava suando frio.
Acendi outro cigarro. Continuei mandando meu amigo acelerar até a hora em que o sol nasceu. Eu não conseguia mais olhar para trás com medo de ver aquela coisa novamente. Até hoje eu sou assombrado por aquele rosto. Meu amigo disse que a criatura parou de nos perseguir pouco depois. Mesmo assim, ele não desacelerou. Então, depois de horas, nós finalmente chegamos em casa. Nós dois não trocamos nenhuma palavra sobre aquilo. Foi só 11 anos depois que esse assunto surgiu novamente. Meu amigo disse que nunca tinha contado sobre aquela coisa para ninguém. E eu também não. Contei a história alguns anos atrás pela primeira vez, enquanto estava estacionado numa estrada de cascalho. E contei novamente há cerca de 1 ano para 2 crianças que queriam ouvir uma história assustadora enquanto estavam sentadas ao redor de uma fogueira. Eles não dormiram por 1 ou 2 dias, mas me pediram mais uma dúzia de vezes para eu contar aquela história de novo. Eu nunca tinha dito a ninguém até agora que eu vi o rosto daquela criatura, e muito menos tinha descrito aquele rosto para alguém. Eu temi pela minha vida exatamente 2 vezes até hoje. Uma vez naquela estrada e outra vez quando eu tive que fugir de um urso pardo. Mas o urso ainda foi bem menos assustador. Essa história é tensa, né? Eu fiquei tenso ouvindo aqui. Eu acho que a pessoa contou bem, né? Contou, já com uma narrativa que a gente leria num livro, sabe? Tentando descrever as sensações e os locais que estava passando, os cheiros e tudo. Se eu fosse eu, não ia descrever de um jeito bonito e assustador desse jeito. Esse tipo, então, tinha um troço do lado e a gente começou eu mandei acelerar, a gente E era desse tamanho, e assim, e ele fez pois assim. Eu não teria sobrevivido pra contar a história, entendeu? Porque eu teria morrido no carro, teria tido um piriri ali no meio e... Enfim. O piripaque do Chaves. Eu nunca passei por uma situação assustadora num carro ou numa estrada ou nada assim. Eu não sei qual seria a minha reação. Mas vendo uma criatura sobrenatural dessa, eu não sei se o meu lado cético ia prevalecer falando, não, isso é coisa da sua cabeça. Procura um psiquiatra, entendeu? Mas como é coisa da sua cabeça se o seu amigo também tá vendo? Aí que ferrou. Eu acho muito complicado porque a velocidade, isso me pega. Porque se fosse assim, eles estão parados, ou assim, até algo mais... Pode parecer um animal comum, como a gente conhece, mas a velocidade com que o bicho, a criatura persegue, isso me pega, porque não tem explicação. É muito rápido. Exatamente. E ao mesmo tempo, parece que ele estava em pé. E aí, isso é Sim, estranho. só, sobre as patas traseiras, né? E um urso não corre tão rápido, entendeu? Porque ursos são grandes, eles não conseguem. Não, essa história eu acho assustadora mesmo. Decidi me juntar à minha melhor amiga Karen para uma estadia de 3 dias na casa de sua avó. A avó morava perto de um lugar chamado Tuba City, no Arizona, no meio do nada, mas cercado por casas rurais. O primeiro dia foi bem tranquilo, nada fora do comum aconteceu, além do fato da avó dela vir nos dizer que um cachorro vira-lata apareceu do nada e não queria ir embora. Gente, cachorro vira-lata, você tem que amar o doguinho. Os vira-latas são os melhores, não tem assim. Talvez o erro da história seja deixa esse. O cachorro aí, de boa, não tem problema. Pra mim, o cachorro parecia meio estranho e feio. Ele era preto e muito peludo, parecia uma mistura entre um pastor alemão e um labrador. Os outros cachorros que já haviam ali na casa pareciam tentar ficar mais afastados desse. Naquela noite, estávamos assistindo a um filme na sala, que tinha grandes janelas que davam para a frente da casa, onde os carros ficavam estacionados. As cortinas estavam abertas e a avó estava na cozinha preparando o jantar, e estávamos ali assistindo a um filme. Ao lado da janela havia uma estante onde estavam guardados os DVDs. A Karen foi guardar um DVD que tínhamos acabado de assistir, quando ela surtou porque o cachorro preto estava olhando para nós pela janela. Ele tinha subido em cima de uma caixa de madeira do lado de fora e estava só observando. Do meu ponto de vista, ou da minha amiga, não é algo que cães normais fazem. Normalmente, cachorros domésticos arranham a porta para entrar. E na tradição navarro,
que a família dela pertence, os cães não ficam dentro das casas, eles ficam lá fora, protegendo a casa e o seu dono. Então, o comportamento daquele cão não era normal em nenhuma cultura. A Karen abriu a porta e gritou para tirá-lo de cima da caixa. O cão fugiu para trás da casa. No dia seguinte, fomos à cidade comprar mantimentos e voltamos para casa. Aquele cachorro não estava mais à vista. A avó dela foi visitar algumas pessoas, então ficamos apenas nós duas por ali. Por volta das 5 horas, ouvimos alguém tentando abrir a porta. Nós olhamos para fora para ver o que era aquilo, já que nenhum carro havia chegado e os cachorros da casa não tinham latido nem nada. Quando nós olhamos, o cão preto estava tentando abrir a porta da sala com as 2 patas. Elas estavam enroladas na maçaneta da porta de latão e o cão estava apoiado nas patas traseiras. Eu pensei que aquilo era muito estranho, mas não fiquei muito assustada. Mas a Karen ficou horrorizada. Ela abriu a porta e expulsou o animal. A avó voltou mais tarde e quando a Karen contou o que houve, ela não gostou nem um pouco do que ouviu. Naquela noite fomos dormir. Nós dormíamos no quarto de hóspedes, que tinha 2 camas. A janela estava aberta, mas as cortinas estavam fechadas. Apagamos a luz e começamos a ouvir um som vindo de cima do telhado. Eram passos de pés ou patas e sons de arranhões e respiração ofegante. Então, de repente, teve um barulho alto, parecendo que a criatura tinha pulado na grande caixa d'água de plástico que ficava no telhado. A princípio, ouvimos o que parecia ser um latido, mas à medida que ficava mais alto, os outros cachorros pareciam estar latindo para alguma coisa também. Mas, de repente, algo estava correndo em cima da casa e latindo, e não era um cão. O latido soava humano, como se fosse uma profunda voz masculina imitando um latido. O latido e os ganidos ofegantes pareciam estar muito perto da nossa janela. A Karen decidiu abrir as cortinas, olhar lá para fora, e lá estava o cão, nas patas traseiras, olhando direto para o nosso quarto. Dessa vez, eu senti que ele cheirava mal. Também notei o que pareciam ser 2 buracos negros em seu pescoço. O par de olhos brilhavam. Me lembrou até aqueles olhos feios e brilhantes de aranhas. As patas eram deformadas, parecendo mãos com unhas um tanto grossas, afiadas e sujas. Gritamos e fechamos as cortinas, e nisso a avó veio correndo pela porta e viu a criatura. A primeira coisa que ela fez foi pegar as cinzas da lareira, carregar 3 cartuchos na espingarda que ficava debaixo da cama, se benzer, falando na língua navarro, e saiu para atirar no bicho. Ela estava gritando em navarro sobre como aquela coisa não era bem-vinda ali e a mandando dar o fora e procurar outro lugar. No dia seguinte, a avó e Karen chamaram um curandeiro para vir na casa e colocar cedro. Ele orou por todos com fumaça de cedro e uma pena de águia, abençoou o lugar, nos fez comer ervas amargas chamadas Eagle's Go ou algo assim e me deu uma ponta de flecha e uma pequena bolsa com o que eles chamam de pólen de milho. Aparentemente eu precisava carregar algo para minha proteção e esse amuleto pareceu funcionar muito bem. O curandeiro disse que o cachorro era um skinwalker. O corpo do cachorro, que foi morto pelo skinwalker, fez uma ilusão para que não soubéssemos que ele não era um cachorro de verdade. O curandeiro também disse que os skinwalkers tendem a machucar as pessoas usando algum tipo de palha de osso humano para cuspir em alguém e colocar ossos humanos nas pessoas. Os médicos não conseguem detectar, mas o curandeiro, naquele dia, arrancou um pedaço de crânio humano do ombro direito da avó, e era bem grande, com cerca de 2 polegadas de comprimento e 1 centímetro de espessura. Isso foi intenso. Isso foi intenso, sim. Não, e a avó era muito corajosa, essa mulher, gente. Tipo, já sabia dessa lenda, provavelmente, porque a primeira coisa que ela fez foi pegar a cinza, provavelmente para passar na bala, botar na espingarda e começar a atirar. Porque ela devia saber que o skinwalker só pode ser morto com uma bala banhada em cinza e não sei o quê.
Eu imagino essa cena justamente de filme, sabe? As meninas aterrorizadas, aí a avó pega uma shotgun e faz... Agora a gente vai resolver isso, sabe? É muito cena de filme isso. O começo desse relato eu acho bem plausível, assim, cachorro subindo em caixa, cachorro que consegue pular alto. Tentando abrir a porta até, tipo... Olha, o meu cachorro tinha uma época que ele ficava pulando e batendo patinha e ele conseguia abrir a porta, no sabe? TikTok Ele tá também... cheio de vídeo assim. Ele pulava muro, ficava sentado em muro, então assim, isso eu acho bem comum. Acho que a galera tem uma noção de cachorro que às vezes é muito domesticada, achando que eles vão ficar deitadinhos no tapete, sabe? E eles são espertos e eles fazem o que eles querem. Eu entendo até a amiga que contou a história falando, o cachorro tava ali na janela, pra mim, ok, sabe? Nem normal. O cachorro tentando abrir a porta, esquisito, meio esquisito, mas, tudo bem. Já a amiga, que era Navarro, e a avó da amiga ficam, tipo, enlouquecidas, sabe? Eu acho que a coisa começa a ficar ruim quando ela descreve daí ali o cão como se ele tivesse umas patas que parecem mãos, e daí começa a ver que talvez não seja bem um cão, que é um metamorfo, uma coisa meio, uma mistura, daí você fica, eita, peraí, porque até ali achava ok, é um cachorro safado, vira-lata safado que sabe o que tá fazendo, depois que, eita. E ao contrário da história anterior, que era bem constante, né, apesar de ser assustadora, era um bicho correndo, e ele começou correndo do lado do carro e continuou correndo do lado do carro. Essa foi justamente escalonando. Era um cachorro que tava só olhando. O cachorro que tava olhando, vendo filme junto com elas. Aí o cachorro começou a abrir a porta e ela descreve um jeito... Não parecia que ela tava pulando na maçaneta, fazendo assim. Ele tipo... segurando nele. E depois o cachorro tem esses membros. Então a história realmente... vai escalonando de um jeito, vai ficando cada vez mais absurda. Isso aconteceu há cerca de 5 anos. Uma noite, alguns dos meus amigos decidiram, depois de uma noite fora numa festa, que nós iríamos para uma aventura por volta das 3 da manhã. Fizemos um passeio de cerca de 80 quilômetros até uma velha ruína espanhola chamada Quaray, no Novo México, que já foi a sede da Inquisição. Eu não consigo lembrar como o lugar específico é chamado. Então, pulamos o portão da frente do local e começamos a explorar. Um dos meus amigos tinha levado uma flauta com ele e começou a tocá-la. E cerca de 30 segundos depois, algo começou a gritar muito, muito alto no topo das paredes há muito tempo destruídas daquele lugar. O grito estava indo de parede em parede, muito rápido. Era o grito mais horripilante que você já imaginou. Saímos de lá. Um dos meus amigos chegou até a mijar nas calças. E dirigimos por algumas horas até o Monumento Nacional Bandelier, onde nós planejávamos acampar pelo resto do fim de semana. Chegamos a Bandelier provavelmente às 6 ou 7 da manhã e montamos nosso acampamento. Depois de algumas horas apenas falando sobre o que diabos aconteceu nas ruínas, eu fui fazer xixi, provavelmente a apenas 200 metros do nosso acampamento. É aqui que tudo começa a ficar um pouco confuso. Eu me lembro de ver 2 demônios de poeira vindo na minha direção. E quando eu me virei novamente, 2 dos meus amigos estavam ali e fizeram um sinal para que eu os seguisse. Eu não pude deixar de segui-los. Era como se eu estivesse sendo puxado atrás deles por correntes ou algemas. Eu os segui pelo que pareceram 10 ou 15 minutos. E então eu saí daquela situação. Ele, deu um estalo na cabeça dele, né? Que tinha alguma coisa errada. Aqueles não eram meus amigos. Eles tinham cabelos ruivos brilhantes, com rostos dos meus amigos e olhos de gato. Ambos os meus amigos eram morenos e tinham cabelo preto. Eu parei de andar, consegui parar de obedecer, e eles me olharam com o olhar mais aterrorizante que eu já vi. Monstros em filmes não são nada comparados a isso. Eu me virei e corri o mais rápido que eu pude pelo mesmo caminho de onde eu vim.
Depois de uns 5 minutos de corrida desesperada, eu voltei para aquela pedra em que eu tinha ido fazer xixi e encontrei o nosso acampamento. Todos os meus amigos estavam ali, ainda sentados, conversando, e ninguém nem percebeu que eu tinha sumido. Eu disse a eles o que aconteceu, como eu fui atraído pelos Skinwalkers, e nós empacotamos tudo e saímos provavelmente em 10 minutos e voltamos para Albuquerque. Eu só queria falar uma coisinha. Primeiro ele viu demônios de poeira e depois ele viu os amigos. Demônios de poeira não são demônios, são tipo aqueles redemoinhos pequenininhos, né? Que ele chamou de demônios, né, de poeira, que atraíram a atenção dele. Aí quando ele olha de novo pro lado, ele vê o que ele achou que eram, nesse transe que ele entrou, ele achou que eram 2 dos amigos dele chamando e tal. E tem vários outros casos assim que eu encontrei também, de pessoa que foi atraída para a floresta por uma força irresistível, por uma criatura irresistível. E aí quando a pessoa se toca e consegue sair daquele transe, vê que é uma criatura horripilante, na verdade, e consegue sair correndo, sabe? Isso é meio assustador. O cara parece até que usou a forma dos amigos. Mas não foi uma transformação tão boa assim, porque os amigos tinham cabelo preto e as criaturas com a cara dos amigos ainda tinham pelo ruivo. Então, me chama a atenção como ele não é perseguido, né? Todos os relatos que a gente leu, ou até antes ali, sobre o que são os Skinwalkers, eles parecem muito perseguir. E aqui muda um pouco a narrativa, essa ideia de atrair, né? Como se fosse um encanto, venha pra cá e enganar, né? Essa coisa do fingir que são os seus amigos, mas não são. E depois ficou por isso mesmo. Eu escapei e ele também cansou, também não quero. É engraçado que, tipo, a noção de tempo dele também tava errada, né? Ele achou que tinha passado um tempão, quando na verdade passaram só 5 minutos. E em outros relatos que eu encontrei que eram parecidos com esse, dessa história de atração para a floresta e tal, tinha gente que relatava o contrário, que parece que eu fiquei ali só olhando para naquele lugar que eu fui atraído e tal, por uns 5, 10 minutos, quando na verdade eu voltei e já tinha passado horas e já tinham começado uma busca com bombeiros, estavam se preparando, a defesa civil e sei lá o que, para entrar na floresta fazendo uma busca, porque eu tinha desaparecido já há 5 horas, sabe? E como os Skinwalkers parecem que são os grandes culpados por todos os infortúnios, faz sentido que numa história ele aja de um jeito, na outra história ele age de outro jeito. Mas é uma coisa que os Navarro também falam, né? Tipo, pelo menos que tava naquela descrição lá no início. Que se você olhar direto pro olho deles, você pode ser meio que hipnotizado, uma coisa assim. Então, eu acho que pode ter sido o que aconteceu nesse relato aqui. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer a Gabi pela participação, que foi muito enriquecedora. Acho que deu pra ficar com a pulga atrás da orelha. Eu acredito. Mas eu acredito em tudo também, né? Alexandre, você que é o cético, você acredita nos Skinwalkers? Você acredita nas histórias, nos relatos dessas pessoas? É aquilo que eu falo, não sei se já foi para algum episódio, que é o seguinte: eu sou uma pessoa que eu quero acreditar nas coisas, mas o que acontece é que quando você vai ouvindo a história e a pessoa vai contando, e aí você conhece a pessoa que está contando, aí eu passo a desconfiar dela. Então, por exemplo, não tem motivo para eu discordar da história do primeiro cara que tava do carro. Mas vai que, por exemplo, eu conheço esse cara é meu amigo. E aí eu vejo e eu lembro, mas esse cara ele conta um monte de mentira, ele exagera as coisas, ele aumenta. E aí nesse contexto, aí eu já passo a acreditar menos, entendeu? Então, do jeito que tá, não tem porquê eu não acreditar. E além do mais, é todo um povo que acredita nisso coletivamente e reage a isso de um jeito parecido nas histórias. Todo mundo tem esse respeito, esse medo, sabe do que se trata. Então eu não tenho porquê não acreditar. Tem algo ali bizarro acontecendo e tem até um fio em comum sobre algumas das histórias contadas, sabe? Então eu não consigo
falar, não, obviamente, era um cachorro do mato que tava por ali, entendeu? Que nem fazem com o ET, que nem fazem com o chupacabra, etc. Tem um bicho lá esquisito fazendo essas coisas no deserto e as pessoas criaram seus jeitos pra lidar com aquilo e até certo ponto funciona. Porque, seja pegando a espingarda e botando cinzas, etc., ou não olha no olho, ou você viu e finge que não viu, não conta pra ninguém, segue sua vida, que é a melhor coisa que você pode fazer, sabe? Então, eu não tenho como botar muito defeito e cutucar coisas. Mas, realmente, alguma coisa ali nessa região existe fazendo essas coisas, e o povo navarro pode realmente ter criado essa narrativa para tentar explicar alguma coisa para eles entenderem melhor, que é o que a humanidade fez durante muito tempo, criando histórias para justificar como a gente enxerga o mundo e as coisas que a gente não entende. Eu fico pensando muito quem sou eu para não acreditar, entendeu? Para mim, além de sempre ter que rolar um respeito muito importante às crenças, por mais que a gente não entenda, ou por mais que para nós pareça algo fantasioso, né? As nossas crenças podem parecer fantasiosas para os outros, né? Então sempre tem que pensar essa ideia da perspectiva, sempre muito importante. Mas se tanta gente acredita, algo tem que ter, né? Eu adoro aquele ditado, né? Eu não creio em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Eu também. Então, para mim é isso, assim. Não consigo dizer não acredito e também não consigo dizer, nossa, acredito com toda a certeza do mundo, isso acontece com fatos. Acho que se tem muita gente falando é porque alguma coisa tá rolando, né? E se estão falando há tanto tempo, né? Como a gente sempre diz, o mundo é muito grande, o universo é muito grande para achar que só existem fenômenos racionais e que a gente possa explicar, e que só existam os seres humanos e os animais por aqui, sabe? Gabi, você quer deixar um recadinho para os ouvintes do Detetive do Sofá e também convidar eles para escutarem o República do Medo e o Mundo Freak? Só quero agradecer o espaço, eu me diverti muito, aprendi muito também. Achei esse episódio do Unsolved Mysteries um dos meus favoritos, então foi muito legal poder falar e também conversar um pouco mais sobre os Skinwalkers, foi muito bacana, obrigada pelo convite, pelo espaço. Para quem quiser me acompanhar, eu faço podcast principalmente sobre cinema de horror, né? Eu tô no República do Medo ou RDMcast, que é um podcast voltado pro horror nas suas mais variadas facetas culturais, históricas, midiáticas. A gente fala sobre filmes, livros, séries, às vezes uns casos reais, true crime e assim por diante. Toda quinta-feira no Spotify. Eu também faço parte do Mundo Freak Confidencial. E também eu produzo conteúdo para internet, eu estou em todas as redes, Twitter, Instagram, TikTok, com o mesmo usuário, que é algo incrível que eu consegui pegar o mesmo user em todas as redes, mas vocês me encontram como Gabi M. Laroca, com 2 Cs, eu dou dicas de livros, de filmes e sempre tô conversando mais sobre esse universo do horror. Que bom. Muito obrigada, Gabi, pela sua participação aqui no Detetive do Sofá, por todas as curiosidades que você trouxe como historiadora pra gente. E eu espero te receber aqui mais vezes em outros casos, né, que tenham a ver com terror ou que sejam meio paranormais, que a gente fizer aqui no podcast no futuro. Eu que agradeço, só chamar que eu venho. Que bom. Será que os Skinwalkers realmente existem? E será que eles estão por aí em outros lugares do mundo? Talvez com outros nomes, quem sabe? No folclore brasileiro, teria alguma criatura metamórfica aterrorizante igual a essa? Por que será que a Reserva Navarro é tão cheia de relatos de acontecimentos estranhos? Me encontra nas nossas redes sociais, @Detetive do Sofá, e me conta o que você achou desse episódio com uma pegada sobrenatural. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.